Oi, bom dia. Gente, falando aqui desse lugar aqui que não tá tão quietinho, porque tem o carro do ovo que a galinha chorou passando lá embaixo. E o som sobe, não tem jeito. Eu tô aqui no topo do morro, ó. Tá dando para vocês perceberem? Tô aqui no terreno mais uma vez, limpando esse terreno. Mas vamos lá. Bom, gente, vamos bater um papinho hoje falando sobre como a gente identificar quando você está tendo um contato mediúnico, vamos dizer assim, com um extraterrestre ou com algum outro tipo de entidade, né? Muita gente me pergunta como identificar. Bom, o que eu posso falar é assim, o contato que eu já tive, as experiências que eu já passei com eles, é bem diferente de um contato com, vamos dizer, um humano desencarnado, né? Até o tipo de comunicação, porque eles não se comunicam, pelo menos as minhas experiências, o que eu pude diferenciar, eu pude perceber de diferença, assim, para poder falar, eu acho que esse camarada não é daqui desse planeta. Principalmente o tipo de comunicação. A comunicação se dá elemental. Tudo bem, muita gente fala, relata aí que a comunicação entre até os espíritos, né, humanos desencarnados também é mental, só que não é feita através de palavras. Você não consegue captar uma frase, porque assim, eu passo pela experiência da incorporação, principalmente agora que eu estou me permitindo mais, que eu estou trabalhando incorporada, eu sinto que tem horas que, quando talvez eu dê uma abertura maior, o caboclo que vem trabalhar, ele fala através de mim, então eu não filtro muito as palavras que ele está falando, apesar de eu achar estranho o linguajar e passa pelo meu crivo um monte de vezes que eu fico assim, poderia falar normalmente, mas ainda talvez haja essa necessidade dele se expressar naquela linguagem. Então é uma fala meio complicadinha, né, que eu digo, mas assim, a maioria das vezes eu tô semi-inconsciente, então a coisa fala no automático, vai passando e eu nem gravo direito o que foi dito. Às vezes eu tô assim naquele processo do que eu tô falando, tô ouvindo, mas não tô gravando, é bem esquisito. Às vezes que eu passei por psicografias de que com certeza eram humanos, como eu acho que assim o Hilário é um espírito humano que está próximo de mim, que é o meu mentor, né, o meu amigão. A Esther também, que conversava, que mandava mensagens. Eu ouvia as frases e eu escuto, até o Hilário mesmo quando fala, eu escuto a frase. Quando eu tenho contato com eles em projeção, eles conversam comigo, mesmo que em algumas horas seja mental, porque não é sempre, vez ou outra a conversa é assim, oralmente mesmo, né? Mas mesmo quando é mental, a frase vem na minha cabeça, né? A mensagem vem bem clara, tanto que às vezes eu consigo até repetir quando eu gravo. Quando eu volto de uma projeção, às vezes a mensagem é tão clara que eu consigo rapidinho passar para o papel, né? Assim, as palavras estão claras. Quando eu tenho um contato com um ser que eu digo que é lá de fora, pelas características, a coisa é como se fosse assim, a mensagem é passada, mas numa espécie de download, são muitas imagens ao mesmo tempo, não é uma mensagem verbal, não é através de palavras, é uma mensagem através de imagens. Eu não tenho palavras para expressar, me falta vocabulário assim também para passar para vocês. Então uma das características, uma das vezes eu vi um homem muito alto, né, que pela altura que ele se apresenta, eu vejo que ele não é talvez humano, não é da raça humana, ele é muito alto. Então daquela vez que há pouco tempo, sei lá, tem menos de um ano que eu vi na sala lá de casa, vieram várias informações, mas como num bloco, a coisa não é assim, num texto. É como se fosse um bloco de mensagens que eles me colocam para acessar
E aí depois essas mensagens vão saindo, que é o que eu vou passando para vocês, essas informações, o conhecimento que eu tenho, isso tudo eu vou batendo junto com as minhas experiências. Então é como se eles inserissem aquele bloco de informação na minha mente. É bem diferente o processo. Outra coisa que eu tenho observado também, e essa semana, acho que anteontem, eu tive numa live bem bacana com o Nando Pimentel, que tem bastante experiência com isso também. Se vocês quiserem dar uma olhadinha lá no canal do Flávio Vale, tá conversando com extraterrestres, parece. Não guardei o diálogo com os extraterrestres, não guardei o título da live. E ele falava que, como ele recebe, né, canalizações e tudo, ele falava do processo realmente ser diferente. O nosso padrão vibratório fica alterado, eu também sinto isso quando tem alguma aproximação. E outra coisa legal foi eu ter estado lá na Cidade dos Deuses, Teotihuacan, lá no México, na Cidade do México, que lá, assim, não tem muita explicação de como foi feito aquilo, que civilização era aquela, porque eles viveram um tempo lá, depois sumiram. Então há todo assim, um contexto que leva a que as pessoas acreditem que realmente era uma civilização que ou recebia visita de seres lá de fora, né? Porque não tem como explicar. Os arqueólogos tentam explicar aquelas construções e não há uma explicação até hoje plausível, do mesmo jeito que não tem uma explicação para as pirâmides do Egito. Então, lá naquele local, foi bem bacana eu ter estado lá, porque o tipo de energia, essa semana mesmo eu tive num templo umbandista. Então eu pude perceber a energia dos desencarnados que estavam lá presentes, dos guias, das entidades, né? Você sente no teu corpo um nível de vibração, um nível vibracional, você sente mesmo, fisicamente, na tua carne. Eu cheguei lá perto da onde eles fazem um encontro dos preto velhos, lá você consegue sentir um arrepio, uma coisa diferente, né? Você sabe que aquilo ali está impregnado de espíritos que estão ali, então quem é um pouco mais perceptivo consegue captar aquela frequência que eles estão vibrando. Então há uma repercussão nesse corpo físico, porque eles estão próximos, até eles vindo te saudar, vindo te abraçar, como eu me senti abraçada lá dentro do templo da Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade. Pela aproximação deles, você consegue perceber o nível de espírito, o tipo de espírito que está próximo de você. Então ali, aqui em Cachoeira, aqui não, né? Lá em Cachoeiras de Macacu, agora eu já estou aqui na minha casa, no Rio de Janeiro. Lá em Cachoeiras de Macacu, você consegue perceber de uma forma a aproximação espiritual. Lá na Cidade dos Deuses, em Teotihuacan, foi completamente diferente. A energia, eu andei descalça, os meus pés ficaram dormentes. Eu andei descalça num tablado que eles têm lá e tal, no meio mesmo entre todas as pirâmides, na parte da pirâmide dos sacerdotes. Foi incrível. Você sente, a vibração é muito mais forte do que da de humanos desencarnados. Eu achei interessante até trazer para vocês o seguinte: a gente está aqui mergulhado, a gente está aqui nessa dimensão, e muita coisa a gente não alcança porque isso eu falava lá atrás com vocês, nossos órgãos físicos não estão configurados para perceber todas as frequências. A gente tem um nível de frequência que a gente alcança, né? Então, o que eu cada vez mais estou sentindo? Lá, tanto em Teotihuacan quanto na Tenda Espírita Nossa Senhora da Piedade, aqueles espíritos, aquelas entidades, aqueles seres, aquelas consciências estavam presentes nessa dimensão. Só que a gente não tem capacidade perceptiva de alcançar aquela frequência onde eles estão vibrando. Mas eles estão aqui, tipo onda de rádio, celular, onda de TV. E a gente sabe que está aqui. Todas essas frequências estão aqui nessa dimensão. Elas não estão numa outra dimensão, estão aqui conosco. E é a mesma coisa eles. Então, isso leva a crer que
quando as pessoas começam a falar, porque cadê os extraterrestres? Queria que eles aparecessem. Gente, muitos deles já estão aqui conosco, trabalhando, operando, nos intuindo, participando dos trabalhos mediúnicos de cura. Eles estão aqui próximos, nessa dimensão já. Só que a compleição física deles é diferente da nossa, a matéria de que eles são formados está vibrando numa outra frequência que nós não conseguimos captá-los. Mas, volto a falar, quem é um pouquinho mais perceptivo consegue. Eu estive também com a Mônica de Medeiros, isso tudo para mim está sendo experiência, viu? É muito bacana. Eu volto sempre a dizer, eu não estou passando o que me passam nos livros, eu passo pela experiência e depois eu vejo um livro, alguma coisa que vai ratificar aquilo que eu passei. Então, quando eu estive com a Mônica de Medeiros, lá no MAP da Ilha do Governador, que é um centro aqui do Rio de Janeiro, ela recebeu a Sheliana. Gente, eu estava segurando o microfone para ela enquanto ela falava. O tipo de vibração que eu senti lá em Teotihuacan foi a mesma que eu percebi com a Mônica. Esquenta, há uma dormência, é diferente mesmo de você estar sentindo a vibração de guias daqui, seja da Umbanda, do kardecismo, né? Você fica dormente. A minha mão que estava próxima dela, tudo bem que eu fiquei um tempo segurando, mas não foi só por isso não. O microfone foi muito pouco tempo para ficar. Ela adormeceu, do mesmo jeito que eu senti meus pés dormentes lá na Cidade dos Deuses. Então, eles têm uma vibração muito diferente da nossa. Talvez a frequência que eles vibrem seja bem acima daquilo que a gente, da nossa capacidade perceptiva. Então, todo o nosso corpo, no caso, quem está um pouquinho mais preparadinho, faz um esforço para poder captar, né, para conseguir perceber. Então, assim, eu consigo diferenciar dessa forma. Nível frequencial, padrão vibratório que é diferente, como as mensagens chegam, que vêm em blocos, não vêm em frases. Assim, não falando das canalizações que as pessoas recebem, mas eu creio que deva passar por um outro processo, ou talvez sejam outras raças que já têm um outro tipo de evolução para se comunicar. Não sei, que até então os que se comunicam comigo e que eu percebo isso, camarada não é daqui, vem assim em blocos. Até os próprios, aqueles seres, olha como é que a gente vai ganhando experiência, que eu desde menina eu tenho contato com tais seres de olhos azuis faiscantes como o céu está hoje, ó. O céu aqui tá lindo, né? Então, desde menina que eu tenho contato com eles, com os olhos, e eu achava que seriam seres de outro planeta pelos olhos. Mas hoje eu vejo assim, que eles podem até ser irmãos de outra dimensão, de outros mundos, mas talvez eles estejam bem próximos da raça humana, né? Estejam bem próximos de nós, porque com eles eu nunca senti essa vibração assim mais intensa que eu tenho sentido ultimamente, né? Então, talvez sejam diferenciados, não sei. Gente, eu vou falando dentro daquilo que eu vou passando, tá? Eu acho que assim, o mais importante é mesmo a gente sempre pensar no conteúdo que está sendo passado para você, seja através de uma canalização, que muitos também podem se passar por extraterrestres e não ser, mas dependendo do local onde eles se manifestam, talvez creiam que a credibilidade deles seja maior se passando por um extraterrestre. Gente, volto a falar, lá é como aqui. O lado de lá é bem parecido com o lado de cá. E assim, a gente continua tendo ego, continua tendo nossas personalidades, e a espiritualidade boa que está trabalhando para o bem, eles têm artifícios para tentar passar para a gente a mensagem de uma forma que a gente vai crer e que realmente vai trazer melhoria, que a gente vai acreditar naquilo e vai procurar se modificar.
Então, eu acho que o importante é sempre o conteúdo da mensagem. Não se prender se foi um arcturiano, um siriano, não, sabe? Não se prenda nisso. Que muitas vezes são espíritos até humanos, mas que acreditam que falando daquela forma eles vão conseguir ser ouvidos melhor. Da mesma forma que a Umbanda, que muitos falam daquela forma, porque também acreditam que dentro do grau de compreensão com as pessoas que eles estão se comunicando, vai ser melhor, vão ser mais entendidos e aceitos falando daquela forma. Então a gente é só ficar ligado mesmo. O mais importante nisso tudo é a gente ficar ligado no conteúdo da mensagem, tá? Agora, o contato com eles lá de fora, eu acho que cada vez mais me convenço que é real, é possível, eles realmente estão se comunicando. Quem tem esse tipo de contato não se sinta privilegiado, não é privilégio, é questão de você ter compatibilidade energética. Sempre falo, eles estão aqui ao nosso redor, então eles percebem quem é que tem uma condição melhor física, orgânica, de captar o que eles têm para passar. Simples. Então, sabe, não se sinta privilegiado, que não é por aí. Embora eu fico torcendo por uma hora uma nave passar aqui, embora eu falei lá na live, eu digo, meus contatos são todos em projeção. Sempre pedi que eles viessem e me pegassem, mas eu acho que se realmente eles baixarem aqui e vierem me pegar, eu vou sair correndo. Não sei minha reação na hora, sinceramente não sei. Né? Então, bom, fiquem ligados, percebam principalmente os sinais energéticos no teu corpo, que eu acho que isso é que é a maior dica se são seres lá de fora ou não. Tá? É a maneira como quando eles se aproximam da gente, a maneira como o nosso corpo reage. A diferença de frequência é muito grande. Eles vibram num outro padrão realmente. Então, às vezes dá calor, às vezes dá frio, dependendo do tipo de aproximação. Eu geralmente fico mais aquecida. Eu fico com calor. Mas também já passei por experiências que quando eles se aproximam também a temperatura cai. Eu acho que é relativo até mesmo para fazer na questão dessa questão da temperatura. Estou aqui ouvindo alguém buzinar, o porquê. Passar para vocês. Isso me foi passado pelo caboclo que eu trabalho dentro da sala de cura. A sensação de calor e frio é porque quando está calor a gente está captando, a gente está puxando toda a energia do ambiente para o nosso corpo. Quando você sente frio, você está perdendo energia para o ambiente. Né? Então, quando eles estão se manifestando no ambiente, eles também eles puxam toda a energia que tem para que eles consigam se manifestar, eles consigam interagir no ambiente. Eles têm que o esforço energético que eles fazem para captar é muito grande, então o ambiente fica frio, né? Agora, nas salas de cura, o que me foi explicado pelo meu caboclo é que, justamente como a gente está trabalhando com pessoas doentes, que estão emanando energia, a gente está ali mergulhado naquela sala ali com aquele, né, com aquela energia circulando ali ao redor da gente, quanto mais frio, melhor, porque aí a gente não está absorvendo, não está puxando para o nosso corpo a energia, a gente está perdendo para o ambiente. Então, bota o ar-condicionado bem gelado, que o teu corpo começa a perder energia para o ambiente, por isso que vem a sensação de frio. Né? Foi o que foi explicado lá para dar uma lógica nessa questão de que as salas de cura têm que ser geladas. Ok? Bom, eu de física não entendo nada, fico tentando passar para vocês o que eles me passam e passo muito mal e porcamente, mas estou aqui tentando. Tá bom? Gente, mais uma vez, muito obrigada e fiquem com a luz.